pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte do vídeo lá, do bate-papo com a Cláudia Witt, que foi feito no Instagram no último dia 29 de março. Quem não me segue lá no Instagram, começa a seguir para ter acesso a atividades como essas aí. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo. Então aí, lá no navio, você estava contando que ela conheceu... Estava em setembro de 1829, ela está voltando, a Maria II está voltando da Inglaterra, ela tem 10 anos, a madrasta tem 17 e o irmão da madrasta tem 19, que eles se conhecem. Aí eles chegam no Rio de Janeiro... Como é que é o nome do cara? Augusto, era irmão da Amélia. Aí eles chegam no Rio de Janeiro e foi uma época de total love. Ela e a madrasta, as duas se adoravam, se davam super bem, pediram para continuar juntas, porque a ideia... bons tempos. É. A ideia era que a Maria da Glória fosse morar no palacete que tinha sido da Marquesa de Santos, porque o Dom Pedro tinha recomprado esse palacete, né, quando ela foi embora para São Paulo. Era o palacete mais lindo que tinha, fora a pompa da Quinta da Boa Vista, que era a residência oficial imperial, você tinha esse palacete lindo, fofo, cheio de salões para recepções, etc. Então a ideia era que a Maria II fosse para lá e assumisse uma corte portuguesa no Rio de Janeiro. Seria ao mesmo tempo uma embaixada e uma corte da rainha de Portugal vivendo no Rio de Janeiro. Só que ela tinha 10 anos, ela queria estar perto do pai, estar perto dos irmãos, estar perto da madrasta que ela adorou, do irmão da madrasta, enfim, e eles pedem então para ficarem juntos na Quinta da Boa Vista. E ela passa só a fazer as recepções oficiais, os beijamãos, enfim, as cerimônias de corte portuguesa nesse palacete. E ele vira então um lugar só para representações. Isso foi em 29. Que mais? Bom, então, e aí quando que finalmente ela vai embora para daqui, enfim... Então, aí ela fica de novo de 29 a 31 no Brasil, é o fim da infância, ela ainda tem esse tempo com os irmãos, e aí em abril de 31, quando Dom Pedro abdica, ele volta para a Europa e leva essa filha junto, porque ela é a herdeira de Portugal e ele vai então começar a lutar para colocá-la no trono. E aí é uma coisa que eu estava pensando hoje, assim, como na verdade ela teve mais oportunidade de conviver com os pais, né? Além de ser a mais velha, quando a mãe morreu, a Leopoldina morreu, ela tinha 7 anos, ela deve ter lembranças da mãe mais fixas do que os irmãos mais novos, que eram muito pequenos. E depois também ela convive mais com o pai, porque ela ainda tem, além de ser a mais velha, ela ainda tem esses 2 anos na Europa próxima do pai, né? 1 ano que ela passa praticamente com ele entre a abdicação e ele ir para a guerra, e depois o último ano de vida dele já em Portugal, eles ainda convivem. Mas enfim, aí em 31 ela volta com ele, primeiro eles vão para a Inglaterra, vão para a França, vem para a Europa, eu estou em Lisboa. Você está em Lisboa. Mas enfim, eles vão para... O primeiro lugar que eles vão quando saem do Brasil, para onde que é? Para a França. Eles vão para a França, só que daí eles vão para a Inglaterra, porque aí vem uma coisa interessantíssima. O Dom Pedro tinha que financiar essa guerra contra o Dom Miguel para recolocar a filha, enfim, para colocar a filha no trono. Até então, ele tinha financiado a oposição ao Dom Miguel de uma maneira brilhante. Quando foi negociado o Tratado de Reconhecimento da Independência, em 25, o Brasil assumiu uma dívida em relação a Portugal. Uma indenização que teria que ser paga a Portugal pela perda da principal colônia. Isso foi assinado. E todos os anos o Brasil teria que pagar um certo valor para Portugal. No começo não pagou, depois enrolou, mas enfim, chegou um momento em que, o que fez o Dom Pedro? Ele passou, a partir do momento que o Dom Miguel tomou o trono aqui em Portugal em 28, ele pega e destina essa verba que teria que ser paga a título de indenização para Portugal para colocar a filha no trono. E a justificativa que ele dá é que era o melhor serviço que o Brasil podia prestar para Portugal, era financiar a volta da rainha legítima de Portugal. Então ele passa a financiar a guerra a favor da própria filha com esse dinheiro da indenização. É brilhante, né? Bom, com a abdicação, ele perde o acesso a esse fundo. Ele não pode mais destinar dinheiro brasileiro nenhum para recolocar a rainha portuguesa nenhuma no trono. Ele fica sem verba, sem dinheiro, não existe como financiar uma guerra. Por mais que ele tivesse apoio de alguns liberais, etc., não era suficiente. Aí o que ele faz? Ele vai para Londres,
para empenhar as joias e os diamantes, o ouro e tudo que ele tinha de riqueza transportável, inclusive as joias da esposa, da Amélia, coitada, que não tinha nada a ver com isso. A As joias, Baixela dos Bragança, que tinha ficado no Brasil. a bachela, as pratas, o ouro, diamantes, joias, tudo que eles podiam foi empenhado na Inglaterra para levantar um empréstimo para conseguir montar uma esquadra para poder, enfim, dos Açores invadirem Portugal continental, porque os Açores era o último reduto liberal que ainda apoiava a causa constitucional da rainha. Então eles vão para a Inglaterra resolver esse assunto e pensam em ficar lá, porque existia um reduto liberal de portugueses que tinham sido expulsos ou tinham fugido de Portugal, porque seriam perseguidos pelo governo miguelista, vivendo em Londres. Só que Londres é muito caro, sempre foi e continua sendo. Aí vem aquela carta linda do Pedro que ele fala assim, eu vou voltar para a França para poder engomar minha roupa e viver sem dever nada para ninguém, porque aqui não vai dar. E aí eles voltam para a França. Nesse meio tempo, o rei Luís Filipe da França, que é um rei constitucional, o famoso, né, liberal, o rei burguês, eles vão para a França e a Maria da Glória, Luís Filipe, e eles vão para a França, e a esposa dele, a rainha Maria Amélia, era parente da Maria da Glória, porque ela era tia da Leopoldina. Bom, todo mundo era parente de todo mundo. E aí, então, eles vão para Paris e vão morar lá, e a Amélia está grávida, a única vez que ela é engravida. O Pedro espera até a Maria Amélia nascer, 1º de dezembro de 31, e ele espera ainda 6 semanas, meio sem muito motivo. Eu acredito que ele ainda queria tentar engravidar a imperatriz de novo, porque, passado o resguardo, eles podiam tentar de novo. Quem sabe ela engravidava de mais um menino, só tinha o Pedro II, na verdade, era pouco menino, mas não deu certo. E aí, enfim, no fim de janeiro de 32, ele vai para os Açores para organizar o exército para tentar recuperar Portugal. E a Maria da Glória fica, então, de 31 que eles chegaram, 32 inteiro e 33 até setembro, morando em Paris, sob supervisão da imperatriz Amélia, que era a madrasta dela, com a irmãzinha recém-nascida, Maria Amélia, até que o Dom Pedro mande chamá-las, em setembro de 33. Você veja que a Convenção de Évora Monte, que acaba realmente a guerra, Dom Miguel expulso, é só 26 de maio de 34. Mas em setembro de 33 ele já chama elas porque Lisboa já está segura. E aí, então, elas vêm para Lisboa e a Maria da Glória e a Amélia têm mais um ano com o Pedro. Aí ele já está com tuberculose, ele já está doente, mas ele tenta ensinar tudo que ele pode, mostrar tudo que ele pode, enfim, organizar o melhor possível para que a Maria II assuma o reinado, porque ele sabe que ele está morrendo, né? A gente tem as cenas dele tossindo sangue, aquela coisa toda, então já todo mundo sabia que ele estava morrendo. E aí, em setembro de 34, ele morre, ela tem 15 anos, que é muito parecido com o que acontece com o Pedro II, ele também assume praticamente com a mesma idade. Aliás, não era pra gente falar dos dois? Então, mas assim, a curiosidade tá maior pela Maria II, eu tô deixando, entendeu? Mas aí o que acontece? Aí ela assume, então, bem jovem, então, o trono de Portugal, e havia um acordo para se casar com o irmão da Amélia, né? Então, aí o que acontece? Como não ia dar para ela casar com o Miguel, porque o Miguel tinha sido traidor, tinha tido uma guerra contra ele, não existia a menor chance de fazer ela casar com o Miguel, nem que daí ele quisesse, não dava mais. O que acontece é que a Convenção de Évora Monte, que eu acabei de mencionar, foi quando foi então acordado que o Dom Miguel deixava Portugal, abria mão a todos os direitos sucessórios, direitos de herança, etc, etc, sumia, desaparecia. Em troca, era dada uma anistia para todo mundo que tinha lutado do lado dele desde o começo da história, desde 28, e ele passava a receber uma bela pensão para compensar tudo que ele estava abrindo mão, que ele teria direito em Portugal. Ele vai embora, aliás, do próprio Alentejo, ele já sai pelo Porto de Sines, ele nem vem para Lisboa, ele vai embora, vai para Itália, leva a vida lá, demora para burro para casar. E aí o que acontece? A Maria II vira, de fato, rainha, com 15 anos, apoiada por esses ministros, etc, etc. E no testamento, o Dom Pedro deixa uma carta e a espada e o cavalo preferido dele para o Augusto, para o cunhado, irmão da Amélia, que era madrasta da Maria II. Uhum. Aí o Augusto está lá na Baviera,
namorando uma atriz de teatro lindíssima, feliz da vida, rico, solteiro, livre, leve e solto, tinha acabado de voltar de uma viagem maravilhosa pela Itália, feliz da vida. E aí chega uma carta do cunhado, morrendo, pedindo para ele ir para Portugal e terminar o que ele tinha começado. Casar com a Maria da Glória para ser rei, apoiar a irmã dele que ficou viúva e, principalmente, a parte mais importante de tudo isso, implementar uma monarquia constitucional, modernizar Portugal, abrir para investimentos, para industrialização, para manufaturas, comércio, enfim, uma visão mais moderna e acabando com os privilégios da igreja, da nobreza, enfim, com toda essa antiga ordem que até então vigorava e que era o que o Dom Miguel defendia. E que é o que eu falo no livro do Dom Pedro I, que ninguém cogitava que o Dom Pedro I era herdeiro do Dom João VI. A partir do momento que ele manda a Constituição e essa Constituição para Portugal solapa os privilégios da aristocracia e da igreja, e todo mundo começa a contestar. Não, veja bem. Ele é estrangeiro, ele não tem direito nenhum, tá tudo errado. Na verdade, assim, existe uma parte muito grande de interesses próprios, óbvio, mas acho que também existe aquela coisa de você acreditar convictamente que aquilo é o melhor. Eu acho que a Carlota acreditava realmente que o Dom Pedro era mal influenciado, que estava tudo errado, que o certo eram os antigos e legítimos princípios. Era uma questão de fé, né? Mais do que filosófica e política. Era uma questão de fé mesmo. Eles acreditavam que aquilo era o melhor. E o Dom Pedro acreditava piamente que tinha que se evitar guerras, revoluções, etc., se dar uma constituição para que fosse possível um país progredir sem ter que passar pelo trauma de uma guerra. Ele acreditava nisso. Para ele foi uma tristeza o irmão ter pego em armas, porque ele preferia 1000 vezes que ele tivesse aceitado desde o começo ser o rei consorte de uma rainha constitucional e implantar uma monarquia constitucional. Esse era o grande plano dele. Na hora que o irmão não concordou, virou uma guerra, porque ele não ia abrir mão desse princípio. Mas, enfim, a Maria II, então, assim como o Pedro II, eles vão assumir o governo com 15 anos, claro que apoiados por todo um monte de pessoas que vão, na verdade, governar num primeiro momento por eles, junto com eles. E a ideia do Augusto era ele ser, então, o marido dela e ajudá-la nessa tarefa de dar continuidade a tudo que o pai tinha começado. E, efetivamente, ele abre mão lá da namorada atriz de teatro, da Itália, enfim, da liberdade toda que ele tinha, e ele aceita casar com a Maria da Glória como um sacrifício, assim. Ele vem para Portugal, assim, não muito apaixonado. Aí ele se imbui da missão, vem para cá com uma boa intenção e começa a tomar pé das coisas. Ele já falava muito bem português, que foi uma surpresa, as pessoas não esperavam, mas ele tinha aprendido com a própria Maria da Glória na viagem para o Brasil em 29, tinha passado 6 meses no Brasil e tinha aprendido muito bem português, porque ele falava bem francês e italiano, então deve ter sido mais fácil. E talvez ele tivesse sido um bom rei para Portugal, só que 2 meses depois que ele chegou, ele morreu. Suspeitaram de envenenamento, etc., mas não foi. Ele teve uma dor de garganta, foi uma infecção, e aquilo provavelmente tinha alguma coisa contaminada, e ele acabou falecendo 2 meses depois de chegar. E aí... Parece uma tragédia grega, né? Uma coisa assim, né? Game of Thrones, estamos falando do Game of Thrones aqui, de que rola envenenamento, rola monte de coisa, é uma coisa... Pior que... Não, por isso que eu falo, por isso que a minha bronca com algumas coisas que fazem, né, na TV, assim, é isso, entendeu? Porque se você souber a história, você nem precisa... Muito mais divertido. Porque quando você sabe a história, parece que até inventaram, né? Tipo, não pode ser verdade, né? Tipo, ninguém criaria uma história tão louca. Tentativa de envenenar na Inglaterra, ser morta em Londres, na França por um tiro. O outro acabou de casar, morre, né? Aí fica essa suspeita, né? Foi morto, morreu mesmo, né? Nenhum autor faria uma ficção assim, porque ninguém ia acreditar. É um pouco. Suspeição de verdade. Imagina, ela com 16, ela estava às vésperas de fazer 16 anos. Aliás, ele morreu, acho que foi, hoje é 29, acho que foi hoje que ele morreu, 29 de março de 1835. Ou foi 28 ou foi 29, desculpa, não tenho certeza. Bom, enfim, faltava uma semana para o aniversário dela de 16 anos, essa criatura era órfã de mãe, órfã de pai,
primeiro marido tinha traído ela, tentado, né, tinha usurpado o trono. Tomado o trono. Foi anulado esse primeiro casamento. O próximo marido chegou em 2 meses, morreu, e ela estava de novo sozinha. E aí, então, tem que negociar logo um próximo casamento, porque enquanto ela não tivesse filhos, a sucessão não tivesse garantida, era uma questão de instabilidade imensa. Então, ela tinha que rapidinho casar e ter filho. E aí, acham, enfim, um candidato, de novo, na Baviera, que vai ser, então, o segundo marido dela, que é o Dom Fernando, de Saxe-Coburgo-Gotha. E aí, esse não morre, esse dá certo. Ficam casados, têm um casamento estável, feliz, têm uma penca de filhos. E ele é uma pessoa muito culta, que faz muito pelas artes, pelo patrimônio português. Ela também, as pessoas tendem a sempre achar que é o homem que faz tudo, na verdade ela também teve um papel importante mesmo nessa área, de dar continuidade a várias coisas que o próprio Pedro tinha começado, o próprio Dom Pedro tinha idealizado. Por exemplo, o Museu Portuense, que foi o primeiro museu de artes público de Portugal. Ele começou o projeto desse museu no Porto ainda durante o Soares da cerco. Costa. O atual, né? Do Palácio das Carrancas, lá no... Isso, lá no Palácio das Carrancas. Foi o primeiro museu de Portugal, porque eles tinham várias obras de arte que tinham sido tomadas, né, na verdade, dos conventos e de todas as ordens religiosas que tinham sido extintas. Isso tudo foi levado para o Porto. E tinha uma preocupação de que a gente faz agora com isso. E a ideia do Pedro foi, abre um museu público para patrocinar a educação do povo, e, enfim, e uma democratização da arte. É o primeiro museu. Você vê, no Cerco do Porto, caindo bomba, as pessoas sem ter o que comer, morrendo O Dom de Pedro penca, montando um museu. e o Dom Pedro Aí montando isso um museu. é isso que eu acho engraçado. Apesar dele ser assim, ser um galinha, vai, né? Ter toda essa Voltamos quantidade ao de assunto. mulheres que teve, a quantidade de filhos bastardos e tal, e não ter tido uma educação uma base educacional tão forte quanto a Leopoldina, ele não era um alienado, ele não era uma pessoa inculta, ele era grosseiro, isso ele era. Mas ele não era um burro, né? Que tentam né? E aí a gente vê muita gente tentando vir com esse blá 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 de foi a Leopoldina que quis que o José Bonifácio fosse tutor do Dom Pedro II. Ela já estava morta quando... Fazia muito tempo. Né, tipo, estava morta há muito tempo. O Bonifácio estava no exílio, eles não se correspondiam, não podia ter correspondência no exílio. Então, isso você vê, essa questão que você levantou lá no começo, da democratização dos espaços públicos e tal, já vem do pai, quer dizer, você tem um cerne do pai. Aí eu vou falar um pouquinho agora do Dom Pedro II, porque também eu não vou me estender muito, porque isso aqui está compridíssimo. Mas é uma coisa que ambos têm, né? Tanto a Maria II, que a Cláudia fez essa enorme apresentação, porque tem muita gente que não sabe, né? Quem é de Portugal sabe. Mas as pessoas aqui no Brasil, muita gente, ninguém sabe que uma brasileira foi rainha de Portugal, né? Uma mulher que nasceu no Brasil. Então, isso a gente vê pelas cartas do Dom Pedro, a importância que ele dá à educação, tanto do Dom Pedro II quanto da Maria II. Então, essa batida na tecla de que tem que estudar, que foi até muito mais forte com a Maria II, porque no começo ela não gostava, né? Existiam discussões, ele no Porto, no Cerco do Porto, e ela em Paris não querendo estudar. E ele dá as prensas nela, do mesmo jeito que dava também meio prensa, não era tanto assim, porque o Dom Pedro II já tinha um outro gênio, né? Ele ficou aquela coisa de obedecer o pai, né? Até os últimos, né? Então, essa coisa do pai, das cartas, do Dom Pedro I, tanto para o Dom Pedro II quanto para a Maria II, vai calar, né? Vai bater forte dentro da cabeça deles, dentro do coração deles, e vai transbordar, né, de tal forma que ambos, né, ela em Portugal como a educadora, né, ele aqui como magnânimo, tal, mas tudo bem,
Eu acho que podia ser também o educador, né? Porque ele teria Facilmente. dito que se não fosse imperador, seria professor. Todo o valor que ele dava às ciências, todo o valor que ele dava à educação, tudo que ele tentou fazer para trazer pessoas que soubessem mais para ensinar aqui, né, no Brasil, e também essa questão da democracia, de você não pegar somente pessoas que pensam como você pensa. O que interessava para o Dom Pedro II, e eu acredito que também para Maria II, talvez em Portugal fosse mais difícil, talvez, essa relação, era que a pessoa fosse boa o suficiente na área dela. Não importava muito qual o partido político, qual a ideologia, o que estava por detrás disso. Né? Então a gente vê essa marca na educação nos dois filhos do Dom Pedro I. Né? Deixa eu Oi? falar uma coisa, fazer um adendo. Claro. Tem uma coisa Você interessantíssima. falou durante 1h20 só. Por favor, faça o seu adendo. Eu lembrei de uma coisa tão fofa. A Maria II, quando morou em Paris, ela ficou muito amiga de uma das filhas do rei Luís Felipe, que era a princesa Clementina. Elas foram amicíssimas a vida toda. Trocaram muita correspondência. E eu estudei as cartas da Clementina para Maria da Glória, que estão aqui também na Torre do Tombo. E aí é muito divertido você ver coisas que vão aparecer no reinado da Maria II, mas que ela já estava interessada quando ela era adolescente. Então, assim, você vê que logo que ela chegou em Portugal, antes ainda do pai morrer, ela já pede para a amiga dela de Paris mandar alguns manuais e alguns livros sobre educação infantil, porque ela tinha ouvido falar que a base de tudo teria que ser a educação infantil. Então ela já pede esses livros ainda com o pai vivo. E assim que o pai morre, uma das primeiras coisas que ela vai implantar é a reforma educacional. Não é que ela foi educadora porque ela foi uma boa educadora dos filhos dela, não, porque ela transformou a educação pública numa das bases do governo dela, e já era uma preocupação. Então você vê que essa mensagem do Pedro ficou muito forte nos filhos, para a vida mesmo. Uhum. E aí, até porque, aparentemente, pelo que eu estou dando uma olhada aqui nas cartas, Top Secret. Top Secret, aparentemente o marido dela, o último, né, o que ficou vivo, Sim, o que deu certo. o que deu certo, que ninguém matou, morreu, foi matado, o rei Dom Fernando, ele que estava mais ligado nessa questão da educação, dessa coisa do quantas línguas meus filhos já falam, né? Tinha uma coisa assim mais importante. Isso a gente percebe nas cartas trocadas. Nas cartas da Maria II para o irmão, existe muita questão das saudades do Rio. E também de comidas que ela não conseguia em Portugal. Perfeitamente! Eu morro por um copo de requeijão! Por pão de queijo, né? Não, pão de queijo tem. Pão de queijo eu tenho. O que eu tenho é catupiry e requeijão. Requeijão cremoso que a gente passa no pão, assim. Nossa, entendo perfeitamente saudades de comida. Então, isso, ela tem muita saudade de comida, da paisagem e dos irmãos também. Então, tinha muita gente perguntando no começo se a Maria II não queria ver os irmãos, ou não pensou em ver os irmãos. Todos eles morriam de saudades, né? Mas não era essa coisa de... Quer dizer, para quem... mas mesmo assim, para quem pega o avião, você tem um Estado para governar, né? Quer dizer, o Dom Pedro II, na minha opinião, ele só pôde se ausentar do Brasil, ele só sentiu seguro de se ausentar do Brasil quando ele pôde deixar a filha dele como regente. Tipo, antes disso, era uma coisa... E no meio de tudo isso, ainda teve a Guerra do Paraguai. Lá em Portugal, ela deixaria o marido e viria para cá, quer dizer, e mesmo na época dela viva, ainda não era tão rápido também as viagens transatlânticas. E era um risco enorme. Já dá uma modificada, e era um risco enorme, quer dizer, você vai perder a vida... Você faz antes de embarcar. Antes de embarcar. Você acha que vão deixar a rainha sair do país? Não rola. Então... E você veja,
E você veja, ela Aqui foi um morre. escarcéu, não queriam deixar Não, o Dom Pedro, ele tinha mas que o alegar Pedro- que era por motivo de saúde. Todas as alegações dele para sair do Brasil eram por motivo de saúde. O dele é o da Teresa Cristina. Ah, mas em 71, que foi a primeira viagem dele, ele ainda teve, enfim, o motivo real de que a princesa Leopoldina tinha morrido, ele precisava levar os dois herdeiros para o Brasil. Então ele ainda tinha um motivo a mais, né, para poder Sim. sair. Detalhe, ela morreu em Viena, foi enterrada em Coburgo, né? Então, aí todo mundo pensa assim, ai, tadinho, ele foi lá, pegou os netos. Não, ele catou os netos, deixou com alguém lá, foi para Espanha, para França, para o Egito, tipo, ele aproveitou, entendeu? Lógico. Já que eu tenho que pegar os netos, peraí, o que mais eu posso fazer? Ele deve ter sonhado com isso a vida inteira, né? E aí A finalmente outra ele vez, pôde. a outra vez a Teresa Cristina tinha que fazer águas em Baden, não sei aonde. Só que aí primeiro ele vai para os Estados Unidos, ele conhece os Estados Unidos, a costa leste, a costa oeste. Aí depois ele vai para a Europa, sabe? Já que deram autorização, vamos aproveitar. Vamos. Sabe que acho que não vão dar a próxima. Não dava para dar uma fugidinha de férias. Não existia isso. Eles não tinham essa liberdade. E você veja, quando a Maria II morreu, em 53, o filho dela, o herdeiro do trono, Dom Pedro V, ainda era menor de idade. Tanto que o Dom Fernando vai ter que ser regente em nome do filho até ele atingir a maioridade. Então, assim, ela morreu muito cedo, os filhos ainda eram pequenos, ela não teria jamais a possibilidade de sair de Portugal e ir até o Brasil para passar quanto tempo e largar o governo. Tinha uma revolução aqui. Outro... Aliás, não precisava nem sair para ter. É verdade, né? Não, eu estava pensando assim, ela, no período que ela participou, ela viva como rainha de Portugal, a Maria II, de 34 a 53. Não, a 53, né, durante quase 20 anos, ela teve mais revoltas em Portugal do que o Dom Pedro II teve a vida toda aqui no trono no Brasil. Portugal sempre teve a ponto de explodir a qualquer momento, ou era a revolta da Maria da Fonte, né, por causa dos cemitérios, né, de parar de enterrar a gente Teve setembrismo, teve Maria da Fonte, teve Cartuleia, teve um monte de coisas muito graves, assim. Ela não podia se ausentar de jeito nenhum. Nem até a Inglaterra visitar a Rainha Vitória, se ela quisesse, não dava. Né? Assim, é uma coisa muito... É uma coisa... Desculpa aí. Ok. Mas enfim, não dava. Agora, a dos irmãos, ela não vai ver mais ninguém fora a Francisca, né? Ela nunca mais encontra a Januária, ela não viu? Não tenho nenhum registro. Eu procurei muito. Porque eu acho que eles tinham... Não, até que não tinha. Bom, de repente, será que quando ela foi com o Conde de Áquila para a Europa, no começo, assim, quando eles rompem com o Dom Pedro II... Eu não achei documentação sobre isso. Eu nunca achei. Eu achei sobre a Francisca. A Francisca apareceu aqui de surpresa em 48, quando teve a Revolução, e eles estavam na costa da África, eles voltam para Portugal, e eles estavam almoçando, jantando, e a Francisca aparece. Foi uma surpresa. Depois ela vem também quando a Maria II morre, né? Que ela chega no dia seguinte. Então tem situações que ela reviu a Francisca acho que 2 vezes. A Januária eu não achei nenhuma menção. Quem mais? O Pedro II também não, porque ele vem a primeira vez para Portugal em 71, ela morreu em 53, então já fazia quase 20 anos. A Paula Mariana morre no Rio com 10 aninhos, então também elas nunca mais se veem. E só a Maria Amélia, que era irmã por parte de pai, que ela vai daí conviver muito, mas que também vai morrer cedo. E a Duquesa de Goiás, que ela não fazia questão nenhuma, mas acabou tendo que conviver, inclusive, em Paris. Essa ela vai ver ainda, durante o exílio em Paris. E ainda vai ajudar a pagar Ainda vai ajudar a pagar a vaquinha do casamento. Como é que era o nome? Era o dote. O dote. Mas, enfim, bom. Tem uma coisa que eu não falei, que eu acho muito legal. Vou lá! Tem tanta coisa pra falar. Diga. Tem uma coisa bonitinha. Que eu acho muito legal, assim, quando você vê as coisas que ela fez aqui em Portugal, a Maria II, que você estava falando sobre as saudades, que eu acho muito bonito, assim, a maneira como ela homenageou o pai e a mãe que já tinham morrido. Quando ela cria, por exemplo, o passeio público e todos esses jardins, ela sempre faz questão que as espécies que sejam plantadas sejam principalmente a flora brasileira.
Então, vem várias espécies brasileiras, as palmeiras, enfim, orquídeas e até araucárias, várias espécies brasileiras que você vê ainda hoje nesses jardins que foram mandadas plantar por ela. Porque ela devia ter saudades daquela exuberância da flora brasileira. E tinha que molhar, porque aqui é muito mais seco do que a Mata Atlântica. Então, era um esforço conseguir que essas plantas pegassem. Durante anos tinha que ter irrigação, tinha que ter gente molhando e tal, para essas plantas pegarem. E que é uma coisa que eu acho que veio muito também de lembrança da mãe. A Leopoldina era muito apaixonada, né, pela natureza brasileira, por essa exuberância, por essa flora. E ela recria isso aqui em Lisboa. E o outro ponto que eu acho que ela homenageia o pai é através da música. Porque o Dom Pedro era músico, era compositor, amava música, e isso vai ser uma coisa muito forte também no reinado dela. Ela, desde o primeiro ano de reinado, ela vai reorganizar toda a questão das bandas, da parte de música militar e de orquestras e de teatros, e transformar a música numa questão também democratizada e pública e acessível para todo mundo. E a música, eu acho que é esse vínculo com o pai. Eu vejo assim, eu acho isso uma homenagem mesmo que ela faz. Tá, é que eu vi uma pergunta aqui que eu quase voei agora. Araucárias em Portugal. Sim, araucárias em Portugal. Dom Pedro II mandava a muda de araucária para ser plantada em Portugal. As araucárias que acho que tem aí na região... As araucárias são posteriores, né? Elas vêm um pouco depois, mas existem nos jardins aqui. Mas ela manda especificamente que venham mudas do Brasil. Ela pede para o Pedro II, né? Um monte de coisas, sim, mas existe essa questão de recriar a natureza brasileira aqui em Lisboa. De ter de novo, né, essas plantas, essa paisagem com a qual ela cresceu e que eu acho que tinha um vínculo com a mãe também, que era muito ligada com a natureza brasileira. Eu vejo, assim, pelo menos. Sim. A Jana Garda falou que o Saraiva, né, irmão Saraiva, sabe quem é? José Hermano Saraiva. Não. Aquele que falou que atrás de uma mulher sempre tem um homem, lembra? Sei. Acho que eu deletei ele da minha mente, sei. Ele fez uma apresentação inteira sobre a Maria II para no fim falar que é porque por trás estava o Dom Fernando. Pois é. Então tem essa questão do machismo intrínseco, né? Tipo, por trás de uma mulher tem que ter um homem mandando nela e tal. E é uma bobagem. Não, realmente, assim, os vídeos do José Hermano Saraiva ele já é falecido, na verdade. Tem na RTP, tem vários lugares que ainda se encontram no YouTube. Então, para conhecer Portugal por ele é bem legal, assim. Tem o do Palácio de Queluz, que ele começa pelas cozinhas, que a gente almoçou lá. Ele começa contando a história do palácio pelas cozinhas, porque ainda é o único resquício do palácio original, que era dos Marquês de blá blá blá, ainda da época que antes da unificação, né, do fim da União Ibérica. E aí, como eles perderam, é que passou para a Casa de Bragança o local. Então ele tem umas coisas muito curiosas, muito legais, mas tem que tomar cuidado com algumas observações que ele faz, tipo isso, né? A geração dele, né? Eu acho que é a geração ranço dele, da geração muito machista. E quem ainda viveu aqui uma ditadura, que ainda tinha toda essa questão, assim, né, muito tradicional e tal. Mas, por mais que acho que quanto mais a gente estuda a correspondência, a documentação primária, mais você vê o que realmente estava acontecendo, né? Assim, não dá para dizer que foi Dom Fernando que fez as coisas. Não foi. Ele fez muitas coisas, mas ela fez outras. Quem governou foi ela, não foi ele. Vamos pegar algumas perguntas assim, específicas, aproveitando que a Cláudia tá aí disponível, sobre a Maria II, tá? Eu tô vendo umas perguntas aqui que não tem nada a ver com o tema no momento, então eu vou só filtrar pela Maria II. A Tati Carvalho de Souza está perguntando se a Maria II deixou diários. Não que eu saiba. Nunca encontrei nada, infelizmente. O que tem é muita correspondência, mas diários eu nunca achei. Infelizmente. Tá. Cláudia, você é maravilhosa. Querem que você crie um canal. Uau! Querem um monte de coisa sua. Tem gente dando receita de requeijão.
Então, não tem como comprar. Então, sobre o livro da Cláudia, ele ainda não está publicado no Brasil. Perguntaram por que eu não apresento para a Leia, eu já apresentei para a Leia. Já pensamos nisso. A gente já fez, vocês não têm noção, mas enfim, a gente ainda está tentando que o livro dela seja publicado no Brasil. Enquanto isso, o livro dela, mostra de novo o livro, Cláudia, por favor. Só tem em Portugal para comprar na Fundação da Casa de Bragança. E que mais vocês querem saber sobre a João Batista Corrêa? Quais foram as ações dela na música? Então, sobre a música, tem um livro que saiu agora em fevereiro, maravilhoso, que conta toda a Também história da não Maria II e a encontrável música, que no é Brasil. este aqui, também da Fundação da Casa de Bragança, que foi escrito pelo Rui de Luna. Milhares de coisas. Foi um dos alicerces do governo dela, foi a música. Foi um instrumento político. Esse livro vale muito a pena. Se for pedir o meu, já pede esse. Se ela conviveu mais com a mãe, se ela deixa alguma memória sobre Dona Leopoldina. Tem uma cartinha que ela escreve quando a mãe morre, falando que tinha perdido a melhor das mães, etc. Mas é uma coisa tão protocolar. É aquela com o lacre preto, né? Que tá no. Eu sei. Tá no Museu Imperial. Mas tem assim, eu tenho uma carta dela pro Dom Pedro II, onde ela lembra da mãe. Sério? E ela pede coisas da mãe Uau. que ela descreve o que ela pede da mãe, o que ela quer exatamente, que estava no Palácio São Cristóvão para mandar para ele. Mas enfim, não posso. Isso é inédito. Isso é inédito. Fantástico, tá. Tem a Cláudia, tem que fazer vídeos toda semana, também acho. Cartas Maria II e Pedro II, é isso que eu estou trabalhando, quero livros da Cláudia. Cláudia, eu não vou mais convidar você, acabou. Todo mundo só quer você. Não, brincadeira. Perguntaram uma coisa fofa, como que a gente se conheceu? Posso contar? Pode. A gente se conheceu por causa da maldição da Casa de Bragança. 2003. 2003. Janeiro, fevereiro de 2003. A Cláudia estava perdida num sebo no centro de São Paulo, procurando avidamente a respeito da maldição da Casa de Bragança, o que era isso, porque o Paulo Setúbal menciona isso em qual livro dele? Na Marquesa de Santos? Não, Sei lá. Acho que é um genérico sobre a corte de Dom Pedro I, uma coisa assim. E aí a Cláudia estava lá, desesperada, e eu sou uma pessoa assim de bom coração e eu ajudei a resolver essa questão, esse grande... Puta, que saudades de quando a nossa única dúvida era qual era a maldição O raio da Casa de maldição. Puta, como a gente era feliz. Mas veja bem, na época você era livreiro, e aí você ainda me vendeu um monte de livro. Eu virei sua também primeiro. Veja não, mas bem. a questão não é essa, a questão é que as nossas dúvidas assim, subiram muito de patamar, assim, essa é fácil. Essa tava Se a Maria fácil. II a Jerome Mencier, ele quer saber se a Maria tinha papagaio. Devia ter, porque tem iconografia dela com papagaio, com arara, com passarinhos. Eu não sei se isso é fictício, né? Se só fizeram isso para enfeitar a imagem, porque tinha sempre essa questão dela ter nascido no Rio de Janeiro, ou se ela efetivamente tinha, mas eu imagino que sim. Não tem nenhum documento que diga que sim, mas é possível e provável. Tá, tem o Gustavo Canova, ele está perguntando como que foi a sucessão da Maria II, se ocorreu algum conflito. Não, na verdade tinha acabado a guerra, mal acabado a guerra, fazia alguns meses, o Pedro morreu, estava todo mundo desesperado, então, inclusive a grande preocupação era que fosse jurado o mais rápido possível uma dispensa para ela poder assumir, apesar da idade dela, para que não houvesse nenhuma crise, para que não houvesse nenhuma revolução, porque senão seria mais um drama para um país que estava precisando de um mínimo de estabilidade para continuar. Então todo mundo queria muito que ela assumisse e a coisa andasse, porque senão voltava tudo para trás. Estão pedindo para mostrar a questão, foto. Na verdade, é a sucessão dela. Quando ela morreu... Não, zero. Tá. Estão pedindo imagem dela já mais velha. Olha, aqui tem da época que ela assumiu, é uma tela lindíssima que está no Palácio da Ajuda, que é ela mais ou menos na época que ela assumiu o governo, né? Que ela, enfim, devia ter 14 para 15 anos. Deixa eu achar uma outra foto dela aqui, uma imagem. Foto não tem, né? Até tem uma foto, mas não é... Já é dela bem mais velha.
Deixa eu ver se eu acho alguma coisa bonitinha para mostrar. Bom, Essa eu enquanto você acho o procura, máximo. Essa é do Museu Imperial, ela com 7 Petrópolis. anos, já toda paramentada como rainha de Portugal, já toda com as bandas, com as ordens portuguesas. E vou ver se eu acho uma bonitinha dela Bom, pequena enquanto você ainda. procura aí, olha, a Amélia Sim, influenciou no reinado da Maria II? O Marcos pois é. Lustosa quer saber. Ahn, não, não. Elas, nesse momento, depois da morte do Dom Pedro e da morte do Augusto, que foi logo em seguida, teve uma grande questão na corte em que várias pessoas queriam influenciar a rainha. E a Amélia era a pessoa mais próxima dela. Então fizeram todas as intrigas possíveis e imagináveis até conseguir que as duas brigassem. Teve um amigo do Dom Pedro, que tinha sido um dos grandes financiadores da guerra, que chegou a vir para Lisboa para tentar fazer uma reconciliação, o Mendizábal não conseguiu. E elas acabaram se afastando. Depois, quando ela casa com o Dom Fernando também era alemão, tinha uma idade próxima da Amélia, tem uma reaproximação, ela vira madrinha do primeiro filho deles, o Dom Pedro V, passa a ter umas relações mais cordiais. A Maria Amélia convivia muito com os filhos deles, né, que era filha da Amélia, mas nunca mais teve assim nem influência política e nem grandes amores entre elas. Tinha um respeito, mas tem uma coisa interessante, quando a Maria da Glória engravidou, a Amélia ficou super próxima durante a gravidez, chegou a escrever para o Brasil perguntando as doenças de infância que ela tinha tido, queria saber da alimentação, queria saber um monte de coisas porque ela estava grávida. E quando a Maria da Glória morreu, quem estava na cama com ela, do lado dela, era a Amélia. Então eu acho que elas tiveram, de novo, uma reaproximação, mas a Maria II não amava a Amélia e nunca deixou ela se intrometer no governo. A Nath Hernando Moura está perguntando se em Paris tem alguma coisa para visitar da Maria II. Só a casa que eles moraram, né? É Na uma Rue casa de Concile. particular, é da É, família tipo, você Rothschild, você vê. não pode entrar. É Não, na não Rue é de Courcy. mais. Agora é de Não? um sheik, já não é mais. Ok. Agora é um sheik de Dubai lá. É na É Rue de só a Courcelles, número fachada. 10, em frente à É, igreja de Saint-Philippe de Roule. Essa igreja é onde elas iam todos os dias ouvir missa. Fica bem em frente, é uma igreja maravilhosa, lindíssima, que é só atravessar a rua, fica exatamente em frente à casa, e era das tais das irmãs de São Vicente de Paula, que depois a Amélia vai ter tão próximas dela durante o resto da vida. Eu acho que nasceu durante o exílio, porque elas tinham essa igreja em frente e eram muito próximas. Claudervânio. Olha só, depois sou só eu que. Maria II consumou seu primeiro casamento? Não. Não. Tem uma carta do Dom Fernando que ele diz que ela foi viúva sem ter sido mulher. Provavelmente ela era muito jovem e ela ainda não estava madura suficientemente para poder consumar o casamento, eles deviam estar esperando. Só uma coisa, por uma questão especial, pela biografada ser brasileira, ter nascido no Brasil, o livro da Cláudia, estão perguntando se é de português de Portugal. Não, né? Ele não Não, foi eu tive. traduzido. Não, foi maravilhoso. Eu também, de novo, a doutora Maria de Jesus Monge, da Fundação da Casa de Bragança, ela fez questão de convidar uma autora brasileira para escrever sobre a infância e a juventude da Maria II como princesa brasileira e manteve o texto do livro no original. Teve 2 ou 3 palavras que a gente trocou porque não faziam sentido em Portugal ou dava algum mal entendido, mas o livro teve uma situação especial em que, por ser sobre uma princesa brasileira, escrito por uma autora brasileira, ele não foi traduzido, ele está em português do Brasil. Deixa eu mostrar a Maria II pequenininha, que fofa. Essa, e tem outra dela bem menorzinha ainda. Deixa eu ver se eu acho, que eu acho a mais fofinha de todas, que foi pintada pela Leopoldina. Essa imagem foi a própria Leopoldina que pintou. E mandou para Viena. Isso, olha, mesmo que não gostem do meu texto, metade do meu livro tem imagens maravilhosas, um monte de coisas inéditas que a gente conseguiu autorização para poder publicar. A Fundação fez questão de financiar os direitos para poder reproduzir essas imagens. Então, assim, a parte da iconografia desse livro ficou muito especial.
tem muita coisa inédita, coisas da própria fundação, que o objetivo era esse, era divulgar, mas muita coisa que estava em Viena, que até hoje ou só tinha uma fotinha em preto e branco, muito difícil de ver, ou nunca tinha sido publicada. A parte da iconografia desse livro é muito bonita. Então, o Lucas Cabral, ele está perguntando se o Dom Miguel voltou a Portugal. Não, não voltou a Portugal, morreu no exílio. Não, ele morreu na Baviera. Ele casou com... Ele tinha quase 50 anos quando ele casou, 40, 50, não sei, ele já era bem mais velho, quando finalmente ele casou com uma nobre da Baviera e eles acabaram fazendo a vida lá. E ele nunca voltou. Ele viveu na Itália há muito tempo, mas ele nunca voltou. Se a Maria II não foi muito fotografada como seu irmão. É que ela morreu, a fotografia no Brasil chega em 42, 38? Não, 42. 42, se não me engano. Tem ela uma morreu foto em dela. 50 e pouco. Não deu tempo dela ser. Não, tipo, não. O Dom Tem uma Pedro foto conseguiu... dela, já bem gorda, ela já bem mais velha, porque ela foi engordando, né? Cada gravidez, foram 11 partos, cada gravidez ela foi engordando. Muito provavelmente ela tinha diabetes e no final da vida ela já estava enorme. E aí tem uma foto dela, já mais para o final, e um daguerreótipo que ninguém tem certeza, mas é muito possível que seja ela. Quer que eu pegue? Tá fácil. Tá, então Não tá mostra no aí meu enquanto- livro. Deixa eu ver. Ah, Peraí, que eu vou ter que tirar o fone, só um segundo. então, gente, mais alguma pergunta sobre... A gente já está quase encerrando aqui. Minha pastinha. A Cláudia, Pronto. as pastinhas dela. Oi? Marcos... O que você tá falando mal de mim aí, enquanto eu tô sem fone? Não, nada. Dom Miguel foi exilado, foi. Todo mundo no direct da Leia pedindo para publicar o livro da Cláudia. Boa. Escreve lá, fala que vocês viram. Boa. Bombardeia lá. Fala que vocês viram aqui a entrevista com a Cláudia e que vocês querem que a Leia publique o livro da Cláudia aqui no Brasil. Olha, aqui tem uma imagem dela já bem adulta. Que é um quadro, não é uma foto. É um quadro, não é uma foto. Ah, cadê? Agora só porque eu fiz propaganda eu não vou achar as fotos dela. Mas só uma curiosidade aqui sobre o Dom Miguel J. Harrison. O Dom Pedro II achava do seu tio. Eu não achei nenhum relato específico, eu achei algumas cartas do Dom Miguel para o Dom Pedro II. Isso não estão no livro da biografia do Dom Pedro II, porque você tem que filtrar. Tem uma hora que você filtra porque tinha que escrever a história íntima do imperador, né? E aí tira toda a parte política. Mas aí o público seria bem menor. Tem umas cartas do Dom Miguel para o Dom Pedro, avisando a respeito da nascimento de filhos, casamento, sabe, uma coisa protocolar, e de certa maneira, por esse protocolo, o Dom Miguel entendendo que o chefe da casa de Bragança era o sobrinho, né? Porque ele vai comunicando tudo de maneira formal. E aí tem uma carta no final que a respeito de algumas coisas que o Dom Miguel tinha deixado para o Dom Pedro II, quando ele morreu. Mas eu nunca consegui achar a relação do que foi dado por herança para o Dom Pedro II pelo Dom Miguel. Agora, é interessante você ver também que isso tudo sempre eles foram muito justos, né? Quando teve que fazer a divisão das joias, enfim, do espólio da Carlota, mesmo que o Dom Miguel tivesse aberto mão da herança, é enviado para ele um monte de coisas. Ele fica com o tosão de ouro, de diamantes maravilhoso, que foi recomprado pelo Palácio da Ajuda, que vai ser exposto. Isso, na verdade, estava com os descendentes do Dom Miguel, porque foi enviado para ele. Então, assim, o que é de direito, e eu acho que isso sempre foi muito claro para eles, né? Assim, nunca se questionou. A questão estão perguntando se o Dom Miguel teve filhos. Teve muitos filhos. Nossa, uma penca. E teve uma renca de filhos. Os atuais herdeiros, o atual Duque de Bragança, ele é herdeiro dos dois ramos, do Dom Miguel e do Dom Pedro I. Uma outra curiosidade é que uma neta do Dom Miguel que casou com a Imperatriz Zita da Áustria, que foi a última imperatriz depois da Sissi. Ela era neta do Dom Miguel.
Ou seja, os atuais descendentes da Casa de Habsburgo, né, são descendentes do Dom Miguel. Eles espalharam assim os descendentes da Casa Real Italiana. Eles se misturaram com os Saboias, com os Habsburgos, com várias casas europeias. Estão perguntando se a Maria da Glória foi duquesa de Bragança. Foi até ser rainha de Portugal, porque é sempre o herdeiro do rei, mas até ele próprio virar rei. Aí tem que ser o próximo filho primogênito. Como ela não tinha filhos ainda, teve um período em que a Casa de Bragança ficou sem duque nem duquesa, porque ela em 26 passa a ser rainha, não pode mais ser duquesa de Bragança, e até nasceu Dom Pedro V em 37 e ser o próximo duque de Bragança, teve um período que a casa ficou sem duque nem duquesa. Como Maria II educou o filho para rei de Portugal? Com aulas de manhã até de noite, com 3 anos... Mesmo esquema do Dom Pedro II com as filhas, não era... Com 3 anos já falava 5 línguas, o menino era o príncipe perfeito. A coisa durava ele, a Rainha Vitória. Sim. A educação impecável, tudo que podia mais um pouco. Mas quando a Maria II morreu, foi interessante, porque aí durante a regência, até ele chegar na maioridade, ele foi estimulado a viajar. Então ele teve uma experiência de viajar pela Europa, de conhecer outras cortes, de ter uma vivência um pouco mais internacional, que raramente, né, os príncipes tinham essa chance até então. Ele teve. Paulo, o livro eu não conheço. Queremos Paulo, ver as relíquias do seu lindo armário. Uau! Eles adoram armário. É um fetiche, é uma coisa assim. Quer que eu mostre? Não, agora não. A gente deixa isso para um outro vídeo. Tá. Olha, o Evaldo, ele quer saber se a Maria II, escrito pela Luísa Boléu, é uma boa leitura. Eu não conheço o livro. Sim, claro. O começo do livro é o mesmo problema de todas as outras biografias aqui de Portugal. Ela faz um apanhado do que foi a infância, a juventude da Maria II sem tantos detalhes, que é justamente por isso que eu acabei escrevendo o meu livro, porque nenhuma outra biografia tratava esse período com tantos detalhes. Mas a partir do momento que ela vira rainha, esse livro é ótimo. Tem 2 biografias dela muito boas aqui em Portugal, não só a da Luísa Boléu, tem mais uma, para te mostrar. Tem uma pergunta aqui boa que só a Cláudia vai saber responder. O caso de Bragança não teria que mudar por ela ter casado com Saxe Coburgo-Gotha? Não, isso daí é uma lenda das cortes de Leiria. Xícara da Amélia, eu não tenho mais, não eu tive que mais. vender. Mas pera um pouquinho só, calma, Cláudia, calma. A questão da Casa de Bragança, né? Isso daí é uma briga que, inclusive, tem umas cortes fake, né? Como é que é? As cortes de Tomar ou de Leiria? Que fala aqui nas... Então, mas uma tem delas... Lamego, é uma corte... tem Tomar... Lamego. As cortes de Lamego é uma corte fake, é uma reunião dos deputados não, de várias classes sociais portuguesas na Idade Média, que teriam determinado várias leis. Mas isso não existe, na verdade. Na verdade, isso foi uma criação fictícia que depois Almeida Garré, já no século XIX, vai colocar por terra. Nessas cortes, né, nessas leis, se dizia que a princesa, né, se o rei de Portugal só tivesse uma filha, essa filha ou filhas, a mulher poderia herdar o trono. Desde que não se casasse com alguém, desde que não se casasse com um príncipe estrangeiro. Então, isso é fake, né? Então, durante muito tempo ainda foi usado, na Maria I foi usado para justificar ela casar com o tio. Mas, na verdade, sempre rolou isso, né? De você não ter alguém muito influente numa corte, né? Ou pelo menos como o marido, né? Não ser tão influente dentro da corte. Então, no caso, não mudou, porque se ficou como Bragança mesmo. Na verdade, é Saxe-Coburgo-Gotha e Bragança, né, que eles assumiram depois. Sim. O Bragança na frente, independente, tipo, o marido tipo, só serviu para procriação, no caso. Aliás, só recebia o título de rei depois que tivesse o primeiro filho. Até então era príncipe consorte. Tinha que comprovar lá que valia a pena ter
trazido o cara de Mostra fora os livros, para. deixa eu mostrar. Primeiro, 10 pessoas já perguntaram por que eu vendi a xícara. Quando eu mudei do Brasil para cá, eu não pude trazer as minhas peças. É proibido tirar do Brasil qualquer coisa posterior a 1889. Então, com uma dor no coração, teve um leilão do Dutra em março de 2018 em que eu vendi as minhas peças, mas o prato que foi da Leopoldina, o Paulo que comprou. Então, hoje, pelo menos, o prato dá para ver. Porque foi o Mas Paulo que não tá comprou. aqui. Bom, os livros da Maria II que tem aqui em Portugal, que são muito legais. Tem este aqui, que é da Luísa Boléu, que é essa biografia. Tem esse livro que eu ganhei de presente de um amigo, a cópia, porque era do Círculo dos Leitores, eu não era sócia do Círculo de Leitores, eu não podia comprar. Essa biografia é sensacional. É da Maria de Fátima Bonifácio, mas, de novo, é o mesmo problema. Começa a partir do momento que ela está reinando. Então, toda essa história que eu contei hoje sobre a infância, sobre a juventude, etc., não é praticamente abordado. Só a questão política com o Dom Miguel, óbvio, mas sem esses detalhes todos. E um livro maravilhoso que saiu no passado também, por causa dos 200 É o mesmo anos. problema de muito livro do Dom Pedro I, né? Tipo, abdicou, acabou a história dele. É, exatamente. Então, esse aqui é um livro maravilhoso que saiu meio caro, mas ele é totalmente ilustrado pelo Correio. É uma edição comemorativa do Correio do ano passado, escrito por um autor que eu amo de paixão, que é o Paulo Drummond Braga, que tem muitos livros sensacionais. E aí uma coisa fantástica desse livro também é que vieram dentro os selos comemorativos dos 200 anos. Porque foi no reinado dela que se começou a usar selos postais em Portugal. Então o Correio Assim como no reinado do Pedro Dom Pedro II. II, mas tudo vindo da Inglaterra, da Rainha Vitória. Como a Lopes Helenzinha, eu acho que é ela que comentou que a filha dela nasceu no dia da... Fofa, Alice. Parabéns Alice. pra Alice semana que vem. Onde ela viveu tinha em alguém que faz Portugal. aniversário hoje. Tinha alguém que faz aniversário hoje. O Museu Imperial, que está fazendo 80 anos. Fora o Museu Imperial, tinha alguém. Onde ela viveu em Portugal, que locais podemos visitar em Portugal sobre ela? Maria II. Maria II. Ela viveu principalmente no Palácio das Necessidades, que só dá para visitar por fora. Tem um mirante lindo, o palácio por fora, dá para ver, mas hoje é a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, então não é aberto para visitação. Foi onde ela realmente viveu praticamente a vida dela toda. Além disso, a Pena, o Palácio da Pena, um palácio que foi construído pelo marido dela, que ela chegou a visitar e conhecer ainda durante as obras, não chegou a morar lá com ele pronto, mas ela conheceu. O Palácio da Vila de Sintra, que é o Palácio Nacional, que é lindíssimo, que ela visitou muitas vezes, ela adorava ir para Sintra. Ela chegou a viver no Palácio da Ajuda com o Dom Pedro durante algumas semanas, quando ele estava doente. Ela chegou a viver em Queluz, que também é um palácio muito bonito, pertíssimo de Lisboa, que foi onde ele morreu. Só que depois que ele morreu, ninguém voltou lá durante décadas, porque ficou muito triste a lembrança da morte dele, então ela nunca mais voltou lá. Mas ela chegou a viver lá durante algumas semanas, quando ele estava muito doente. Que mais? Ela viajou por Portugal, ela esteve no Porto, ela esteve em vários outros lugares. Cadê minha filha? Minha filha deve estar aproveitando para assistir alguma série enquanto eu estou aqui ocupada, deixando ela em paz. Hoje vai dormir, sabe Deus que hora. Quando a Isabela quer assistir alguma série, quer fazer alguma coisa assim, eu tô perturbando, ela fala, mamãe, por que você não liga pro Paulo? Por que você não liga pro Paulo? Me deixa em paz, né? Liga pro Paulo, você não tá com saudade dele. Olha, NJDADP, não sei o nome. Cláudia, é verdade que a princesa Maria Amélia foi herdeira da Maria II até o nascimento de Dom Pedro V? Sim. Sim, é verdade. Foi feito até um documento sobre isso, que se ela morresse, ou morresse sem ter filhos, ou morresse no parto, e a criança também morresse, etc., que a Maria Amélia era herdeira dela, exatamente. Então, fizeram uma pergunta aqui. Dom Fernando, marido quem foi? MF Soares Júnior. O Dom Fernando, marido dela, né, da Maria II, voltou a casar novamente? Explica aí, Cláudio. Casou. Ele ficou viúvo durante... Eles tiveram um casamento muito estável, muito feliz, muito unido. Tem umas cartas dele de quando ela morreu, assim, de cortar o coração.
Ele ficou viúvo durante um bom tempo, até que, um belo dia, ele foi assistir uma ópera no Teatro de São Carlos e viu uma mulher linda, maravilhosa, jovem, se encantou, era uma pessoa, enfim, muito interessante, chamava Elisa, e uma americana, ela era americana ou era suíça, afinal? Ela era americana, o pai era americano, mas ela, ou a mãe era Cresceu na americana. Suíça, enfim, ok. Então ela vai ser Condessa de Edla depois, Não, para mas como é poder que é o nome casar com dela? ele. Hensler. Elisa Hensler. 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 Ela era uma Então, atriz. aí ele conheceu, ela era atriz, e fora que ela apareceu, né, no teatro, fazendo o papel de um pajem, de uma ópera, então ela apareceu com as pernas de fora, que era basicamente como tá pelada para aquela época. E ele se encantou, e aí eles foram conversar, e ele se encantou mais ainda, e eles começaram a namorar, e aí foi um escândalo total, porque ele era o rei, ele era viúvo de uma rainha, né, de alguém da família Bragança, era uma coisa muito complicada ele se apaixonar por uma atriz de ópera que tinha se apresentado de perna de fora no teatro. Era uma coisa inadmissível, assim. Os filhos dele foram contra, a sociedade toda da época foi contra. E ele, acho que, assim, muito pragmaticamente, entendeu que ele já tinha sido casado durante muitos anos com a esposa dele, tinha dado filhos, tinha dado herdeiros, tinha sido regente, tinha feito tudo o que tinha para fazer, e que a vida, naquele momento, com mais de 40 anos, era o problema dele, e foi viver a vida dele. E eles foram viajar, viajaram pela Europa, fizeram viagens lindíssimas, ele gostava de desenhar, a gente tem os desenhos dele, dessas viagens, foram viver juntos, felizes e contentes, e aquilo foi virando um escândalo cada vez pior, obviamente, até que aquela infanta, Isabel Maria, que tinha sido regente do Dom Pedro, quando ele abdicou em nome da Maria II, lá em 1826, ela ainda estava viva nessa época. E aí ela chegou à conclusão que era melhor eles casarem do que viverem em pecado. E aí ela faz uma cerimônia no palácio dela, que hoje é fechado, não dá para visitar, mas é bem bonito. Eu consegui fazer uma visita guiada outro dia lá, Quinta Devise. Tem uma igreja e ela fez o casamento deles, então, nessa igreja. E ele pede para o chefe da casa, Saxe-Coburgo-Gotha, lá na Baviera, que desse, então, um título para ela. E aí ela vira, então, Condessa de Edla, que é um título, na verdade, não português, mas pelo menos tinha algum título, era menos ruim. E eles vivem a maior parte do tempo em Sintra, juntos eles criam todo o parque do Palácio da Pena, ele constrói um chalé lindo para ela, eles passam a viver muito tempo entre o Palácio da Pena, esse chalé, o parque, etc., uma vida mais retirada. Dom Pedro II foi a única pessoa da família, fora Isabel Maria, que apoiou esse relacionamento deles, que conheceu a Condessa de Edla, gostou muito dela. E depois tem todo um escândalo, porque ele deixa a herança dele para ela. E entre a herança dele estava justamente o Palácio, o Parque da Pena. E isso vai ser contestado pelos herdeiros, pelo rei Dom Luís. Daí, no fim, isso acaba sendo vendido para o Estado. E ela vai viver num lugar aqui em Lisboa, e em Cascais, eu acho. Mas ela chegou a receber, enfim, né, muitas coisas que ele foi dando para ela. Inclusive teve joias que tinham sido da Maria II, que foram herdadas pelos filhos, porque o marido nunca herda, mas os filhos herdaram, só que os filhos morreram solteiros. Então essas joias acabaram sendo herdadas pelo Dom Fernando através dos filhos que morreram. E aí ele dá algumas dessas joias para a Condessa de Edla. E isso é outro escândalo, porque aquela mulher não tinha o direito de usar uma joia que tinha sido da rainha. Não que fosse errado, vamos dizer, juridicamente, mas moralmente pegou muito mal. Então, teve toda uma questão. A diferença de idade deles devia ser uns 20 anos. Tinham perguntado antes a respeito com que dinheiro que ele, tipo, se o dinheiro era dele, era, porque para ele virar rei de Portugal, né, casar, né, com a Maria II, ele teve que se desfazer das posses dele na Alemanha, não é isso? E aí ele traz esse dinheiro na Hungria. Ele era herda pela avó, né, mãe, dos Corrari, pela mãe. Dos Corrari da Hungria. E aí ele se desfaz desses bens, porque quando, que nem o conde dele, também tem que se desfazer do que, não que ele tinha, porque ele estava exilado na época, mas no caso, se para ele virar um futuro imperador nem sei, né, seria príncipe consorte, assim como o Dom Fernando em Portugal, eles têm que se livrar da ligação com o país original, né, você tem que romper esses laços. É porque, na verdade, o princípio por trás disso é assim,
O Dom Fernando, eu sei especificamente Dom Fernando, ele tinha propriedades na Hungria que ele tinha herdado por parte de mãe, e ele era um senhor de terras da Hungria. A Hungria fazia parte do Império Austro-Húngaro, e ele teria que reportar, ou enfim, ele teria que se submeter como vassalo ao suzerano, que era o imperador da Áustria. E ele não podia ter um vínculo de subordinação ao imperador da Áustria e, ao mesmo tempo, se tornar rei de um outro país estrangeiro. Então, ele tinha que abrir mão dessa relação, e isso só acontecia abrindo mão dos bens territoriais que ele tinha nesse país. Era essa a lógica. E aí, esse dinheiro era dele. Então, ele pega todo esse dinheiro e investe em Portugal. O que é esse barulho, Paulo? Não sei, acho que é por causa da chuva, tá pingando. E aí, então, ele investe esse dinheiro que ele tinha de herança pessoal dele para comprar esse topo da Serra de Sintra, onde tinha as ruínas, onde ele vai daí, então, construir o palácio. Era propriedade dele, na verdade, por isso ele pôde dispor em testamento para quem ele quisesse. Juridicamente, estava tudo certo. A questão foi moral mesmo. Todo mundo quer saber de dinheiro, de propriedade. Olha, é o seguinte, não teve Revolução Comunista nem em Portugal, nem no Brasil. Então, assim, ninguém tomou nada de ninguém. Ficou tudo neles, tá? Eu sei que vocês estão preocupados, assim, tadinho dos príncipes, dos reis, né? Não tinha aposentadoria naquela época. Mas, assim, tá todo mundo bem, entendeu? Ninguém morreu na sarjeta, né, com escorbuto, porque não conseguia comer nada que tivesse vitamina C, tava tudo certo, tá? Não se preocupem, tava todo mundo bem, eles só perderam o trono, não as cabeças e as propriedades. Não é verdade. Aqui teve um regicídio em que o rei e o filho foram assassinados, Paulo, não é verdade. Ser rei é uma profissão verdade, de risco. não, mas o que eu tô falando assim, não houve uma revolução que eles perderam a cabeça como houve na França, né? Aqui no Brasil mandaram todo na Rússia e tal. Mas lá eles não perderam a cabeça. Perderam tudo, na verdade, né? Porque eles foram desmembrados, diferente. Mas, enfim, nem em Portugal, nem no Brasil, houve algo assim de tomar a propriedade, né? Essa expropriação que geralmente há em países de comunistas, essas coisas aí, tipo Romênia e outros lugares que teve... Tudo bem, Paulo, mas enfim, perderam aquilo que para eles era mais importante, que era, né, a posição que eles tinham. Você veja, o Pedro II ter sido exilado, foi uma judiação, podiam ter esperado. Sim, mas a gente não, mas é que eles estão preocupados com propriedade. Especificamente, eu estou respondendo essa pergunta sobre propriedades. Né? Então, não. Tanto que a fundação que patrocinou o livro da Cláudia foi uma fundação criada pelo último rei de Portugal, que juntou os bens dele, né? Não foi isso? E criou essa fundação. Então, ainda essa fundação administra também bens, né, móveis. Ele faleceu sem filhos, e antes de morrer ele criou essa ideia de deixar as coisas para uma fundação que perpetuasse o estudo e a conservação do nome e dos bens da família. Exatamente. E aí isso remota, por exemplo, Vila Viçosa, o Paço dos Duques de Bragança de Vila Viçosa é a sede da fundação. É a sede da fundação? E aquela igreja, o panteão dos Duques de Bragança é mantido pela fundação. Então ainda o castelo, enfim. O castelo, e tem outras propriedades em Portugal. Guimarães, né? Tem outras propriedades. Mas eu não sei porque eu entrei nesse... Bom, por que você entrou nessa seara? Não, é que tinha uma pergunta que envolvia... Eu vou tentar achar aqui, enquanto isso... tinha a ver com Vila Viçosa, por isso que eu entrei nessa seara. Se a Maria II esteve em Vila Viçosa. Sim. Nossa. Só o sim. Quê? Eu não sei quando, eu não sei exatamente. Ela fez uma viagem pelo Alentejo, que inclusive ela passou pela casa que hoje é do seu amigo, numa cidade chamada Cuba. Do Estevão. Em que ela teve com o filho, com Dom Pedro V, em viagem pelo Alentejo. Se eu sou monarquista, não. Meu interesse é só pela história, não é político. Aliás, meu interesse acaba no século XIX. Eu sei tão pouco sobre o século XX, sobre o resto da história, assim, na verdade, o meu interesse é histórico e é focado no século XIX. Eu me interesso especificamente pela primeira metade do XIX, mais do que pela segunda, e pelas figuras femininas da Casa de Bragança. Então, assim, é uma coisa muito específica.
Claro que não dá para, né, falar só disso, você acaba tendo que também estudar os homens, porque a documentação quase toda é sobre eles, e sobre o que aconteceu antes, durante, depois, não tem como ser tão focado, porque senão você não entende o contexto. Mas o que eu realmente gosto são as mulheres da Casa de Bragança da primeira metade do 19. Mais Tem alguma um aqui pergunta? chorando que desistiu, enfim, ele não vai fazer de novo a pergunta, então eu também não estou achando aqui. Eu estava Oh, meu tentando Deus, que achar. dó. É porque é muita gente aqui, cento e tantas pessoas falando, é meio complicado achar. Dom Pedro Paulo, I esses manteve alguma coraçõezinhos que ficam correspondência com. subindo, Eles esses ficam mandando. coraçõezinhos que ficam subindo, de onde vem isso? Tão fofinho. Ai, meu Deus do céu. Então, vocês estão entendendo que a Cláudia é completamente. Ela, olha, foi um parto, viu? Vocês não estão entendendo. Vocês vieram pra mim e falaram assim: por que vocês não fazem no YouTube? Eu quase me suicidei, assim, ela pensando. Eu comecei a imaginar, eu tendo que explicar o que ela tinha que instalar e tudo mais. Então, assim, o Instagram foi. Mas eu vou, assim, se tudo der certo, eu vou salvar isso daqui e colocar Ninguém vai assistir 3 horas, Paulo, no esquece. Instagram. Não sei, Paulo. Bom, enfim, É é melhor você fazer verdade, né? parte 1, parte 2, parte 3. Dividir, né? Fazer tipo seriado, é uma Senão boa. assusta o freguês, não dá. Nem pensar. Ah, então eu acho que é isso, Lembra, Carlos lembra, Juliana. lembra quando você gravou falando sobre a Amélia, que deu, sei lá, 1 hora, quase 1 hora? Teve um Mas, comentário, foi muito mas engraçado. é Teve é um dos vídeos mais assistidos do canal. Tem quase 500 mil visualizações aquele vídeo. Uau. Eu sei que teve uma moça que escreveu logo no começo, ela falou assim: caramba, 1 hora de vídeo, partiu pegar pipoca. Meu marido acabou de entrar aqui olhando pro relógio, assim, tipo, Tipo assim, e aí, né? Vamos dormir? Acho que quando você falar de novo em qualquer coisa com a Cláudia Witt, o povo vai assim, bom, se não tiver pipoca, nem pensar. Bom, então aí, ó, tem gente. Vocês querem mais ouvir a Cláudia falando sobre o quê? Já pensando no próximo programa, sobre a Amélia? Você acha que curte aí um vídeo sobre a Amélia? Um Obrigada, vídeo seu não, vídeo né? sobre a Amélia é incrível, obrigada. Uma conversa. Ou ela já falou tudo que vocês queriam saber sobre. Ó, adoro aquele vídeo, olha, um monte de gente aí falando sobre o vídeo que você. Sabe o que vai ser legal? Ela duvida de mim. Eu falo, olha, tem tanta gente que viu o vídeo. Ela, imagina que é tudo isso. Sabe o que vai ser legal? Vai ter agora, dia 2, dia 2, dia 9, vai passar na Suécia aquele documentário sobre as joias, que eu faço um depoimento, que tá em inglês, e eu sei lá o que isso eles daí editaram. isso aí é bom para quem quer saber sobre a. A herança da Amélia, as joias da Não, a Amélia e tal. tiara, porque eu vi A Tiara pergunta aqui da tiara Bragança. da Amélia, da tiara Então, Bragança. eu achei um monte de documentos novos, achei um monte de coisas interessantes, de correspondência, de coisas contando sobre essas joias. E aí vieram da Suécia fazer uma entrevista aqui em Portugal. Daí a gente também aproveitou, filmou no Palácio da Ajuda. O diretor, o Dr. José Alberto Ribeiro, também fez um depoimento. A gente filmou no Palácio das Janelas Verdes, onde a Amélia viveu. Eu sei lá o que eles editaram de tudo isso, porque a gente passou 2 dias inteiros, foram, sei lá, 20 e tantas horas de gravação. E aí devem ter pego 3 minutos. Mas enfim, eu participo desse projeto que vai ao ar agora no dia 2 e no dia 9, que é um programa da televisão sueca. A Rainha Silvia mostrando as joias e várias pessoas contando a história. Só que esse é um assunto muito legal e tem um monte de informações novas. Só que vai estar em inglês. A minha parte vai ser pequena, obviamente, porque não vai ter tanto tempo. Então talvez fosse legal a gente gravar sobre isso. Eu podia contar tudo isso em Pode ser. português. O que que é, como que são a história das joias, né? O livro da Dona Tô Amélia vai pedindo sair? para Vai. você Vai. entrevistar. Vai. Vai. Eu espero estar vivo para ver isso. Eu A, também. Cláudia, entrevista a Rainha da Suécia. Paulo e Não é? Cláudia, vocês já tiveram contato com os atuais Bragança? Sim. Muito. Não esqueçam das fotos, mas segunda. Estão ainda cobrando você, que você Cara, eu levantou não aí sei para cadê as mostrar a fotos. Eu foto não sei cadê e. as fotos. Eu fui falar que eu tinha as fotos, agora não acho. Tem uma foto da Bom, mas daguerreótipo. enfim, nada que o Google não resolva. Se eu não me engano, tem a foto dela na Wikipédia, no verbete dela. Acho que sim. Porque tem uma foto que é garantida e tem um daguerreótipo que é muito provável, mas que a gente não tem certeza absoluta, mas que é muito provável. É. Então, enfim.
Então tá, pessoal. Olha, Chega, Isabelle, essa dormir. pergunta já foi respondida. O marido da Cláudia já está pedindo as contas e mandando ela para fora de casa se ela não encerrar isso. Então, quem sabe o domingo que vem a gente faz um outro bate-papo aqui falando sobre a Amélia e as E joias as da, joias. da Amélia, Tiara de Bragança e tudo mais. Tá, pessoal? Um abraço para vocês. Gente, Obrigado, obrigada pela Cláudia. paciência. Eu sei que eu falo demais. Obrigada. E boa noite para vocês. Paulo, obrigada pelo convite. É sempre muito Imagina. bom estar com vocês. E boa noite. Beijo. Boa noite, pessoal. Até mais.